Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando partiu de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que possuíam, bem como todos os escravos que haviam adquirido em Harã. Partiram rumo à terra de Canaã e ali chegaram. Abrão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Darei esta terra à tua descendência. Abrão ergueu ali um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. De lá, deslocou-se em direção ao monte que estava a oriente de Betel, onde armou sua tenda, com Betel a ocidente e Rai a oriente. Ali construiu também um altar ao Senhor, e invocou o seu nome. Depois, de acampamento em acampamento, Abrão foi até o Negueb. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados. Pois, vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos, com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imagine acordar um dia com uma ordem clara de Deus: Deixa tua terra, tua família, a casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Sem mapa, sem destino certo, apenas uma promessa. Você teria coragem? Você confiaria o bastante para deixar tudo para trás e seguir apenas pela fé? Essa foi a realidade de Abrão, um homem comum, chamado por Deus para uma missão extraordinária. Um chamado que exigia renúncia, desapego e, acima de tudo, fé em movimento. E ao olharmos para a nossa vida, será que não somos também chamados a deixar nossas terras seguras e caminhar para algo maior, mesmo que ainda invisível aos nossos olhos? A primeira leitura nos apresenta o início da grande jornada de Abrão, que mais tarde será conhecido como Abraão, o pai da fé. E sua história começa com uma decisão radical: abandonar o conhecido pelo desconhecido confiando na palavra de Deus. É como largar o controle da direção e entregar o volante ao Senhor, sem saber onde Ele vai nos levar. Mas vejam, Deus não apenas pede que Abrão saia, Ele promete: Farei de ti um grande povo, te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Ser uma bênção. Que promessa! Mas ela vem depois da obediência. Não há garantia visível, não há contrato assinado, apenas fé. Fé que caminha, que obedece, que crê no invisível. Pensemos na vida como uma ponte de corda suspensa sobre um vale profundo. A cada passo que damos, a ponte balança, o medo tenta nos paralisar. Mas só ao avançar descobrimos que ela nos leva a um lugar novo, inesperado, abençoado. A fé de Abrão nos convida a andar nessa ponte. Mesmo com medo, mesmo sem saber o destino, confiando no Deus que nos chama. Agora, no Evangelho, encontramos uma orientação que parece tão simples, mas é tão difícil de viver. Não julgueis, e não sereis julgados. Jesus nos alerta para um dos pecados mais silenciosos e cotidianos: o julgamento do outro. Porque vês o cisco no olho do teu irmão,
e não percebes a trave que está no teu próprio olho. É forte, não é? Jesus está dizendo, em outras palavras, cuide primeiro do seu interior antes de querer corrigir o mundo ao seu redor. E que verdade dolorosa! Quantas vezes somos rápidos em apontar o erro dos outros, mas lentos para reconhecer nossas próprias falhas? Vamos imaginar que nossos olhos são espelhos. Quando julgamos o outro, na verdade estamos refletindo algo que ainda não resolvemos em nós. O julgamento se torna um escudo. Ao criticar o outro, desviamos o olhar da nossa própria conversão. Unindo as duas leituras, encontramos uma lição profunda. O caminho da fé exige desapego, não apenas material, mas também interior. Abrão deixou sua terra. E nós, o que precisamos deixar? Talvez seja o orgulho, a vaidade, a necessidade de controlar, ou, como ensina o Evangelho, a mania de julgar. A comparação feita por Jesus é quase cômica, mas poderosamente simbólica. Como alguém pode ajudar a tirar um cisco do olho do irmão, se está com uma trave, um pedaço de madeira enorme no próprio olho? Isso nos mostra como o julgamento é muitas vezes uma distorção. Nossa visão está turva, mas ainda assim queremos corrigir a visão alheia. Queridos irmãos e irmãs, sejamos sinceros. Todos nós carregamos través nos olhos. Todos temos áreas que precisam de cura, de humildade, de purificação. E essa consciência nos torna mais compassivos, mais humanos, mais próximos de Deus. Vejam que interessante, Abrão, quando obedece ao chamado de Deus, não questiona os defeitos dos outros. Ele simplesmente caminha. A jornada da fé é silenciosa, profunda, feita mais de escuta do que de fala. Ele não julga. Ele constrói altares. Ele adora. Ele segue. E esse é um convite para nós. Ao invés de julgar, caminhe. Ao invés de criticar, ore. Ao invés de apontar, ofereça sua mão. Deus não nos chama para sermos fiscais da vida alheia, mas peregrinos da fé, como Abrão. Vamos aplicar isso na nossa vida diária? Na família, quando alguém errar, lembre-se da trave. Respire, reflita e busque primeiro entender antes de corrigir. No trabalho, ao ver alguém falhar, recorde-se: você também já caiu e precisou de misericórdia. Na comunidade, ao notar algo que não está como gostaria, ofereça ajuda em vez de reclamação. Sirva. Seja bênção, como foi Abrão. E talvez você esteja se perguntando: mas como fazer isso? Como não julgar? Como confiar como Abrão, quando o mundo parece tão confuso e eu mesmo me sinto tão imperfeito? A resposta está na graça. É Deus quem capacita. É Ele quem transforma. O mesmo Deus que chamou Abrão, um homem comum, de carne e osso, é o Deus que chama você hoje. Ele não procura perfeitos. Ele procura disponíveis. Ele procura corações abertos. Irmãos, talvez seja a hora de levantar o acampamento da comodidade, da crítica, do julgamento fácil e partir, como Abrão, rumo à terra prometida da misericórdia, da humildade, da santidade. Talvez essa terra seja mais perto do que imaginamos. Talvez esteja dentro de nós. Vamos agora fazer um momento de silêncio. Cada um, diante de Deus, pergunte: Senhor, o que preciso deixar para te seguir melhor? Talvez seja uma atitude, um vício, um olhar duro, uma palavra afiada. Ou talvez seja falta de fé para caminhar quando tudo parece incerto. Senhor, dá-nos um coração como o de Abrão, obediente, livre, ousado. Dá-nos olhos limpos, para que vejamos o outro com misericórdia e não com julgamento. Ensina-nos a construir altares e não acusações. E guia-nos, mesmo sem mapa, porque confiamos em Ti. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao sairmos daqui hoje, lembrem-se destas duas imagens: a ponte que exige fé para ser atravessada e o espelho que nos revela o que ainda precisa ser transformado. Caminhem com coragem e humildade. E que cada passo de vocês, como os de Abrão, seja uma resposta ao amor de Deus. Que a bênção do Senhor nos acompanhe, que Ele fortaleça nossa fé
Purifique nosso olhar e nos ajude a sermos verdadeiramente, como dizia a promessa, uma bênção. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.